Olá, meu nome é Larissa da Silva Menezes, eu sou estudante de História pela Universidade de Brasília e a minha pesquisa, ela se chama Problema de Empregada, uma análise sobre a dimensão racial do trabalho doméstico nos discursos da imprensa brasileira entre os anos de 1950 e 1970. Bom, Problemas de Empregada já nos remete às fontes que eu analisei, que foram fontes jornalísticas, publicadas entre os anos de 1950 e 1970, que trouxeram reportagens e artigos sobre o problema da empregada. O que significa esse problema, né? A partir da década de 60, as trabalhadoras domésticas vão começar a formar associações por todo o Brasil e a se reunir em congressos nacionais para falar sobre a questão da regulamentação do trabalho doméstico. E essa reivindicação de direitos, né, a partir de uma mobilização política nacional, ela vai gerar alguns debates na imprensa. Nesses debates, essa reivindicação vai ser chamada de um problema, né, que precisa ser lidado com cuidado ali. Bom, eu analisei as publicações da revista O Cruzeiro, da revista A Cigarra e do jornal Manchete. No primeiro tópico da minha pesquisa, eu falo um pouco sobre a invisibilidade jurídica do trabalho doméstico no Brasil e sobre a mobilização política das trabalhadoras domésticas, que começa ali nos anos de 1930, né, quando o governo de Getúlio Vargas vincula a ideia de cidadania ao trabalho. E é justamente nesse período que as trabalhadoras domésticas são excluídas, né, da esfera de direitos trabalhistas. Na consolidação das leis trabalhistas, no artigo 7º, o trabalho doméstico é explicitamente excluído por não ser considerado uma atividade de natureza econômica, só que nesse período já existiam trabalhadoras domésticas que lutavam pelo reconhecimento desse trabalho enquanto categoria profissional passível de ser regulamentada a nível nacional, né? Então já existia essa mobilização política, só que é apenas a partir da década de 60 que o movimento das trabalhadoras domésticas no Brasil vai se expandir pelo território brasileiro e elas vão começar a se articular a nível nacional com os encontros dos congressos nacionais de trabalhadoras domésticas. O que eu busquei analisar nessa pesquisa, sobretudo, foi a dimensão racial do trabalho doméstico nas representações feitas sobre essas trabalhadoras, né? A minha hipótese de pesquisa foi que essas representações refletiram a continuidade de um imaginário social racista e sexista que foi formado sobre os sujeitos que exerciam o trabalho doméstico no período da escravidão, que eram as mulheres negras escravizadas, e que esse imaginário social foi sendo atualizado e reformulado ao longo do século XX. E essas publicações refletem, né, esse imaginário social. Bom, para fazer a análise crítica das fontes, eu precisei trabalhar com o conceito de imagem de controle da socióloga estadunidense Patricia Hill Collins, que consiste na ideia de que as representações que essencializam, reduzem e simplificam as mulheres negras são mobilizadas, né, a partir da articulação entre raça, gênero e classe, com o objetivo de naturalizar o lugar das mulheres negras enquanto subalternas, né? E nessas publicações que eu analisei, as mulheres negras são o lugar das mulheres negras é naturalizado enquanto de trabalhadoras domésticas. Então essas representações elas vão ser sustentadas a partir de uma memória romantizada da escravidão, com a ideia do mito da democracia racial, que situa as mulheres negras na imagem da mucama, e essencializada, né, na figura da mãe preta, que tem seus comportamentos associados à obediência, gratidão, deferência e ao contentamento com as relações estabelecidas. Então, a ideia de que mulheres negras, trabalhadoras domésticas, eram passivas diante de tudo. Bom, o que eu pude observar com a análise das fontes é que as imagens de controle racializadas, mobilizadas para representar as trabalhadoras domésticas, foram utilizadas para justificar a ausência de regulamentação jurídica sobre o trabalho doméstico e para deslegitimar a luta das trabalhadoras domésticas, né? E então, em resumo, né, eu analiso como o racismo se manifesta simbolicamente nas narrativas da imprensa, fazendo uma abordagem histórica sobre o trabalho doméstico e o movimento nacional das trabalhadoras domésticas. Acho que é isso. Até mais.